Olá, olá, João. Vamos lá dar uma olhada aí na sua estrutura aí do Giovanni. Bom, uma coisa que eu costumo fazer é sempre nas configurações é limpar a estrutura para evitar aí qualquer coisa que tenha sido feito por uma outra versão. Então eu dou uma limpada porque aí eu vejo as conferências aqui a partir da versão que eu tenho. Bom, a primeira coisa que é observar, tá, é o seu lançamento. Deixa eu olhar aqui o 3D. Tá? Eu estou vendo aqui que eu tenho um, dois, três níveis, eu tenho a escada e eu tenho aqui o nível do solo que eu estou olhando lajes aqui. Então esse já é um dos primeiros comentários que eu vou fazer. Se você tem um nível abaixo dessas lajes aqui, é um vazio, ok, tá certo você fazer essa laje. Se essa sua laje você está confundindo com o contrapiso e o piso, que é aquele que vai ter solo compactado, depois uma camada de brita, depois uma camada de regularização, para em si você fazer o piso, essa laje está errada. Aí você teria que fazer radier e teria que verificar inclusive as ligações entre as vigas aqui e ainda ter o coeficiente de recalque do solo. Então isso daí é uma coisa para ser observado. Você está encarecendo o projeto e ainda colocando um elemento estrutural que não tem sentido. Vamos colocar lá no pavimento térreo, vou fazer a primeira verificação aqui, ó, você colocou uma laje normal. Então, como você colocou uma laje normal aqui, a função dela seria não ter nada embaixo. Se tiver solo apoiado nela, o que você colocar aqui de esforço nessa laje vai ser suportado pelo solo e o solo vai reagir na laje e você não tem armadura para ele. Se a sua versão não tiver laje de fundação, que é o que está aqui, olhe que ela vai precisar aqui de coeficiente de recalque, tá? Que é laje apoiada no solo, então vai estar errada essa sua concepção, tá? Mas eu vou deixar isso daqui para a gente observar. Subindo aqui um nível, nós temos sim o outro pavimento, ótimo. E finalmente a da cobertura. Primeira observação é que você não fez nenhuma vinculação de laje, ou seja, você só vai ter momentos positivos aqui. Por que eu digo isso? Ó? Porque não tem uma laje com essa vinculação, tá vendo? Tá? Nenhuma laje está tendo essa vinculação, então estão todas apoiadas, mas também não tem problema, isso daí é da sua concepção. Tá? Vamos colocar aqui para rodar a sua estrutura e vamos verificar. É muito importante nessa primeira verificação, tá? Eu já estou colocando todos os elementos, tá? Porque o ideal é você primeiro fazer a análise estrutural, ver a questão dos dimensionamentos, super e subdimensionamentos, tanto como tulagem quanto vigas, no estado limite último e no estado limite de serviço. A primeira coisa é ver como está a disposição, como é que está a questão da distribuição de carregamentos. Pelo 3D que eu visualizei também e que a gente vai olhar de novo, você fez detalhamento de sapatas. Isso é uma outra coisa importante. Efetivamente, essa edificação vai ter sapata? Todas vão estar no mesmo nível? Porque lembrando que o coeficiente que você vai utilizar para suporte da sapata, ele está relacionado a uma altura. Então isso você tem que verificar também. Tá? Então finalizado com sucesso, edificações com menos de 4 pavimentos, o coeficiente gama Z não tem sentido, o que a gente observa são os deslocamentos horizontais e nós não temos maiores informações aqui que levem a crer que você tem um problema de deslocamento excessivo. Então ele passou, vamos dizer assim, na questão da estabilidade, a gente passa a olhar os elementos individual. Vou começar pela cobertura. E pela cobertura aqui eu estou na laje. Já vi aqui que todas as suas lajes passaram. Opa. Todas as suas lajes passaram. Se eu for observar aqui as flechas, também não tenho maiores problemas aqui. Se eu for olhar as vigas, também todas passaram. Vou olhar flechas.
A única que eu tenho aqui é esse aviso de variação excessiva, tá? Que tá no vão 1, tá? Mas eu não vi problemas de flechas aqui, só esse primeiro aviso aqui que está na V10. Então, quando acontece isso daqui, independente da versão, a gente só faz isso, não realiza análise estática linear de novo, nem o dimensionamento dos elementos, e a gente só faz a análise dos painéis de lajes e a determinação das flechas do pórtico. Então ele armazena esses resultados e roda de novo, para a gente ver como é que ficou aqui novamente essa questão. E ok. Vamos olhar a flecha de novo. Não temos problemas, ó. Ele estava com 0,55, ficou 0,62, já é um primeiro aviso aqui, mas todos eles, ó, estão dentro da, vamos dizer, dentro da normalidade, já que nessa minha versão ele avisa, por exemplo, quando ele ultrapassa o L sobre 250, L sobre 300, desta forma aqui, ó. Ele vai avisar os meus limites aqui, tá? Então isso daqui já seria os meus indicadores e ele não não está apontando, tá? Então esse pavimento ok, fecharia aqui, retornaria para o pavimento de baixo, ó, que eu já validei a sua cobertura. Passamos pelo pavimento superior, olha só o que aconteceu, temos duas vigas aqui com problemas, vamos verificar o porquê. E em termos de laje aqui, não temos maiores problemas, mas vamos ver as vigas, as lajes. Bom, a laje aqui 1 apontou, e vamos observar essas vigas aqui. Opa! E vamos observar essas vigas aqui, que é a viga 19 e a viga 17, qual que é o erro que ele está apresentando. Ó, nenhuma bitola pode ser configurada, o que ele está me apontando? É largura de apoio insuficiente. E na outra, mesma coisa, né? Largura de apoio insuficiente. Bom, lembrando que é sempre importante, caso você tenha dúvida, ver o que significa isso. É um item da norma que fala que no caso de engastamento entre laje e viga, são verificadas as dimensões da viga de apoio, e a solução é você depois verificar a questão das bitolas, detalhamento de armadura de pele, configurações de vigas e etc. Tá? Então é importante depois observar esses elementos aqui para você, para você corrigir. Bom, fechando isso daqui, deixa eu observar o que está lá nos seus materiais. Você está com todo mundo com C25. Deixa eu até ver se está tudo ok, porque se eu não me engano o C25 vai dar 2,5. Então isso daqui é uma estratégia que eu utilizo, que é botar 1 centímetro para todo mundo. Lembrando que se isso daqui for em Brasília, você pode colocar para a classe 1, porque todas as suas peças, a não ser que elas sejam aparentes, todas elas podem ser revestidas. Tá, era 3 e 2,5, tá ok? E você pode delimitar, controle rigoroso e etc, mas eu vou deixar aqui. Nos casos das vigas, as bitolas que a gente tem são essas aqui. E nós temos as transversais. Por que você parou na 12,5 aqui e não tem 16? O que será? Ah, você desabilitou aqui. Não, você tem que desabilitar lá nas classes, hein? Tá? Porque às vezes por causa dessas pequenas bitolas aqui, eu sei que você provavelmente delimitou por causa da disponibilidade da loja mais próximo, mas barra de 16 e de 20 você encontra, hein? Bom, deixa eu voltar lá para as vigas, ó. Deixa eu retornar, materiais, sim, todos os projetos, deixa eu ver a bitola, pronto, já apareceu aqui o 16 e 20, deixa eu ver pilares aqui, 16 e 20,
e lajes já apareceu 16 e 20. Reservatórios, blocos, sapatas, tá? Vamos deixar no máximo até meia, que é o 12.5, e botei OK. Vou rodar de novo, só para verificar se isso estava relacionado. Eu não marquei lá, vou ter que retornar. Não vou cancelar. Tá, mas aí é um processo meio errôneo aqui. Vamos lá para de novo eu vou limpar a sua estrutura, tá? E vou fazer aqui toda ela de novo. Então, ok, a gente vai observar aqui que continua na mesma ordem, tá? Vamos voltar lá para o andar onde a gente estava, as vigas. Eu continuei aqui tendo um problema nessa bitola configurada que ele não me permite aqui, tá? Isso muitas vezes é ocasionado efetivamente porque você tem esses dois pilares aqui em paralelo. E deixa eu ver as lajes aqui. Pelo que eu vi, passaram todas. Não tenho maiores problemas aqui. Eu só voltei com a viga lá embaixo. E vamos ver qual que é o problema. Ele está reclamando dessa viga aqui, ó. Viga do térreo. Ela é uma viga grande e eu não tenho ancoragem suficiente aqui nesse pilar. Tá? É isso que ele está reclamando aqui. Tá? Uma das coisas que a gente pode melhorar das condições de apoio dela é aumentar a largura dela, porque não existe configuração aqui de dimensionamento que me permita uma ancoragem melhor. Tá? Então, quando a gente olha aqui a ancoragem, ó, permitir a dispensa do comprimento quando possível, adotar a ancoragem em laço, permitir a ancoragem integral, que é trabalhar com ele efetivamente dentro do pilar. Vamos ver se isso daqui vai permitir e vai resolver seu problema. Tá, ele deixou, então ele teve que colocar 2 grampos aqui para permitir isso. Tá? Então passou seu projeto aqui neste caso, tá? Por causa disso. Tá? Eu vou como eu vou fazer uma outra alteração aqui, que eu já olhei ali da sua escada, eu já vou fazendo, ó, aqui passaram-se todas, e aqui são aquelas lajes do piso aqui que eu já fiz essas recomendações com você. E a questão das sapatas também do mesmo jeito. É muito importante saber qual que é a profundidade que você usou, que você vai precisar da tensão admissível do solo para assentar exatamente o fundo da sapata. Então isso daí vai ficar a critério aí da sua seção do SPT. Ele que vai te permitir, tá, que você coloque esses valores da pressão admissível a 1.5. Geralmente eu uso outros valores. Tá? Então isso é muito importante você observar, tá? E não deixar isso de lado, tem que observar bastante. Bom, em termos de dimensionamento, inclusive de disposição de elementos, eu achei que ele ficou muito bom. Tá? Você tem bastante pilares espaçados, você aproveitou bastante a arquitetura, colocou só onde você precisa, tá? Não ousou, não sei se você tinha limitação de elementos, você podia até fazer com laje treliçada, mas aí já é uma outra concepção. E para você resolver isso, você tem que depois visualizar se vai dar certo ou não, porque elementos treliçados tiram vantagem da menor direção.
tá? Então muitas vezes você até tem que mudar as vigas de direção aqui. Bom, o meu primeiro comentário que eu vou fazer aqui é sobre a escada. A sua escada, pela planta que eu vi aqui, eu tô vendo que tem uma parede de divisa. Só porque tem uma parede de divisa aqui entre a escada e a laje, não quer dizer que você tem uma viga aqui embaixo. Quando a gente está trabalhando com laje maciça, não tem problema algum eu ter aqui um bordo, que é o que eu vou fazer agora. Converter para bar. Vou ocultar aqui a arquitetura. E você já colocou o peso da alvenaria. Você vai colocar uma alvenaria aqui. Então não tem problema algum, a não ser que isso daqui fosse uma viga de concreto invertida que faz exatamente essa função. Então aqui você só cortou a laje. Sem maiores problemas, tá? Sem maiores problemas mesmo. A outra coisa que a gente vai verificar aqui é exatamente a ligação dessa escada que está saindo aqui. E o que acontece? Olha só, ela não está conectada, são escadas diferentes, tá? Então o que a gente vai fazer? A primeira coisa é eu transformar isso daqui em uma única escada. Por que eu sei que ela vai ser uma escada única? Primeiro que ela está dando erro aqui nessa escada, essa é a primeira coisa. Vamos até olhar aqui o erro que ele está oferecendo, erro de cálculo na armação. Tá? Primeiro que ele nem entendeu a sua laje. E segundo, o seguinte, vamos observar aqui como é que está a sua edificação. Olha só. Eu preciso dessas vigas aqui? Não acredito que não, de maneira alguma, tá vendo? Você está passando uma viga aqui de fora a fora para quê? Só para segurar esse patamar? Não. Concepção de escada. Eu preciso só daquela viga lá no fundo, ó. Essa daqui pode estar sendo suportada por esse vão de escada aqui. Eu não preciso dessas duas vigas aqui de maneira alguma. Vamos ver se vai funcionar? Olha só. Eu vou eliminar mesmo isso aqui. Eu preciso do contorno, então eu vou converter para barra. E eu preciso só dessa viga aqui, ó. Essa outra aqui eu tenho que converter para bar, porque ela delimita o patamar, tá? E essa escada aqui, essa parte aqui, eu vou ter que retirar. Ó. Lembrando que todos eles têm que ter a espessura da sua parede, senão a largura da sua viga fica desproporcional. Esse do meio, ó, 14, que eu acho que é a espessura ali da sua escada. Volto aqui para a escada, vou ter que eliminar ela. Vou descer novamente e vou apagar essa barra que não me interessa, ou a barra do patamar seria a ligação aqui desses pilares. Deixa eu ver como é que está a arquitetura. Não, ó, inclusive a escada ela vai até aqui embaixo. Então deixa eu ver se eu vou conseguir mover isso para cá. Vamos alinhar. Selecionei esse elemento. Meu ponto de referência seria aqui, ó. Eu não vou conseguir fazer isso. Tá? Então eu vou apagar esse patamar, apagar essas duas linhas. Vou fazer uma outra barra de tamanho 0 que vem daqui para cá. Aí agora sim. Agora eu venho com um patamar. Pode ser o meu... Aqui você deixou os nomes todos... vamos chamar aqui, esse daqui é o que desce, você pode chamar de L1. Esse daqui a gente chama do L2. Tá aqui. Ó, lembrar de engastar. Vamos subir. E vamos criar a escada. O lance de escada aqui é L3. Da mesma escada. Selecionei. Lateral. Qual é a barra? Olhar que tem que ser com seta. E aqui qual é a barra? Trecho. E a barra que está com seta. Ok. Tamanho 14. Vai para o intermediário. E vai interceptar ele onde? Na barra.
E ok, vamos ajustar aqui, ver se as condições de apoio são essas mesmo. Ok, vou descer e não esquecer de vincular para ele se tornar uma escada engastada. Tá? Então, ó, como é que vai ser o funcionamento dela? Ela vem aqui L1 e L2 e apoia nessa viga 32, que você pode até chamar de viga de escada para fazer diferença depois. Opa. Viga de escada. E a escada que vem lá do andar da cobertura, tá? Do pavimento superior, na verdade, para o patamar, ele fica apoiado no patamar L2, que por sua vez é a vinculação até a viga aqui. Tá? Então, com isso, com essa mudança de concepção, eu vou botar para rodar de novo. Ele vai rodar todo mundo. E a gente viu que ele tinha um problema de concepção da escada e vamos ver como é que vai ficar a escada agora. Finalizado, né, com sucesso. A gente nota que continua aqui a mesma coisa, teve umas alteraçõezinhas aqui. E vamos olhar agora direto a sua escada. Olha só, sua escada passou. Tá? Agora a gente tem uma escada inteira. Nós vamos ver a flecha. Não temos nenhum problema, ó. Nenhum problema. Vamos olhar as armações. Aqui ele deu um errozinho, porque ele está tentando armar a punção aqui, porque essa laje ela apoia, tá vendo? Só aqui, tá? Talvez colocar uma viga aqui, que não é bem do meu gosto, mas faz parte para você evitar esse tipo de coisa, ou aumenta a laje para 20, tá? Mas de qualquer maneira, ó, o que, que ele fez? Ele já fez uma armação aqui e já fez seu esquema de escada. Tá? Tem as armações aqui. Tá? Isso é um erro que geralmente você trata de redistribuição de esforços, que você sabe que a escada não vai fazer o funcionamento, mas de qualquer maneira isso daqui você teria que resolver no desenho. Tá? E por último aqui a gente tem os pilares emprumados, que pelo que eu vi também todos os seus pilares passaram. Tá? A minha versão aqui ele tem um relatório, tá? Para fazer o diagnóstico, na verdade, dos elementos de todas as estruturas, os status. Então ele vai falar se ficou alguma peça, se sobrou alguma coisa. É uma maneira de um checklist para você visualizar. Como eu falei, para mim a sua concepção tá ok, tá? O seu dimensionamento também tá ok. E aqui tudo que ele mostra eu vou botar aqui para ele expandir todas as árvores e ordenar por tipo de elemento. Então vamos expandir tudo. Então, ó, vigas, só aviso, só aviso, só aviso, só aviso. Então, aviso é aviso, tá? É para você abrir, observar, ver se está certo. Se tiver certo e o problema foi essa questão de geometria, número de bitolas, isso daí você ajeita no desenho ou aqui internamente. Então fica muito mais relacionado à prática de desenho e o fluxograma do seu escritório. Mas de qualquer maneira, por mim, não tem muito o que acrescentar. Eu acho que está bastante factível o seu projeto, como eu falei, é só questão aqui de você observar suas fundações. Isso daqui para mim são coisas críticas, porque você tem sapatas sobrepondo, então isso daqui não funciona, você tem que ver outro tipo de solução aqui, tá? Se for sapata não pode ser desse jeito, tá? Então isso é importante você observar. Então isso daqui já não funcionaria, tá? Outra coisa que eu gosto muito de visualizar é a planta de cargas, para a gente ver como é que está a disposição, né, dos seus elementos, né,
em relação às cargas, ó. Você tem aí a maior de 33, pelo que eu vi, e a menor de 6 e pouco. Aí eu olharia a sua disposição para ver como é que ele tá. Por tabela não é muito legal, então como eu falei para você, eu gosto muito de nessa parte aqui só de cargas, que é ou você vai para o geotécnico ou você mesmo faz a sua primeira análise. Eu gosto muito de vir aqui, ó, na planta de locação, lá na questão opa, na questão da planta de cargas, eu colocar todos eles não em tabela, mas sim em planta, tá? Então coloco os máximos, as horizontais, carga vertical mínima não acho nem interessante botar, mas e aí quando eu colocar de novo para gerar estrutura, gerar planta de cargas, ele vai aparecer esse daqui. Qual que era a outra opção? Aí você gerar lá aquele relatório, que ele gera uma folhinha A4, tá? Relatório, cargas na fundação, mas aí é no papel aqui, eu já gosto de ver, ó, porque eu tô aqui com o pilar 1, ó, a minha força tá 14, tá? Aqui tá 20, aqui tá 26, 26, 25, ó, 14, 19, para mim tá mais coerente, ó, 31, 24, 22, 33, aqui 17. Então você vai observando o que que acontece, que eu lembro que você tem grandes lajes aqui e tal. Então isso tudo aqui faz parte, tá? Então é isso, tá? Tá de parabéns. A parte de finalização, depois, se você quiser montar as pranchas e me mandar para eu falar se tá ok, eu fico aí à disposição, tá? Então, até mais, tá? E nós ficamos por aí.